A gente tem uma manchete do New York Times para abrir, então, essas nossas conversas e essa análise. Biden desiste da corrida presidencial e apoia Kamala Harris. Esse é o fato que foi comunicado ontem por Joe Biden. Desiste, então, dessa candidatura e mostra apoio à sua vice, que é a Kamala Harris. Professor, qual o significado disso tudo? Bom, uma reviravolta muito grande, mas esperada, porque a pressão muito grande. O documento, a carta que ele não assinou, ela está assinada digitalmente, não se sabe ainda as razões, ele está muito magoado, especialmente com a Nancy Pelosi, que é uma figura muito importante no Partido Democrata, está magoado com Obama, que ele foi vice-presidente 8 anos. O Obama não apoiou a escolha da vice, né, a Kamala Harris. Eu acabei de ler no New York Times, ainda não se sabe a razão dele não ter apoiado. Ali são famílias que, dentro do Partido Democrático, são oligarcas, né? Pensa que a oligarquia nordestina, lá tem oligarcas, né? A família Clinton, a família Obama, a família Biden, são 3 casais que mandam, né, nos estados, lá no Partido Democrata, como a família Bush, né, manda lá agora a família Trump manda no Partido Republicano, né? Esses ex-presidentes têm muitas forças. O Obama provavelmente não apoiou abertamente a nomeação, a indicação essa assinatura aí do Biden é digital, não é manuscrita, não é à mão, né? Obama provavelmente, porque o nome da Michelle não foi ventilado abertamente, mas nem poderia, ela nunca foi eleita nem síndica de prédio, né? Nunca se soube a opinião da Michelle Obama sobre, não é a guerra na Ucrânia ou sobre o genocídio palestino, nunca se soube a opinião dela sobre a política externa do Brasil, sei lá, de qualquer coisa no mundo. Então não tem condição dela ser candidata. Agora, daqui a pouco nós vamos ver possíveis nomes a vice, esse é outro assunto, né? Bom, eu preciso falar um pouco sobre o legado do Biden, né, que a Kamala vai herdar. Ela é certo que será nomeada vice? Bom, o Biden, ele foi escolhido, lembra aquelas primárias que nós já acompanhamos? Ele ganhou 2.900 delegados da convenção. Se esses delegados não acatarem a indicação dele, bom, é possível não acatar? É possível. Outros nomes poderão aparecer, né? Acho muito difícil. O casal Clinton, Hillary e Bill, já na hora disseram, não, é a Kamala. A Kamala entrou em campanha, ela sabe que não é automático. Qual é a maior vantagem que ela sai? Aquilo que eu também já esclareci. Ela herda todos os 400, 600 milhões de dólares que já foram arrecadados. Só neste final de semana, a plataforma de arrecadação do Partido Democrata, neste finalzinho de semana, quando o Biden saiu, arrecadou 27 milhões e meio de dólares. Multiplica por 5, isso dá quase 150 milhões de reais este domingo, né? Só porque ela foi nomeada. E tem alguns bilionários estadunidenses que estavam segurando as doações porque estavam na dúvida se o Biden sairia ou não sairia. Então, agora que ele saiu, eles vão despejar muito dinheiro. Acho muito difícil que a Kamala não seja né, nomeada a candidata. Então, ela será nomeada a candidata. Agora aqui, eu fiz um resumo para vocês. O Biden, agora mais do que nunca, vocês vão ter que prestar atenção, porque há uma torcida pela Kamala entre os tais progressistas brasileiros, que eu me incluo entre esses progressistas. E há uma divergência no nosso campo da esquerda
devemos ou não devemos torcer por uma candidatura dos democratas, né? Eu estou entre aqueles que, igual aos comunistas dos Estados Unidos, eles votam democrata não porque gostam dos democratas, porque é o voto antirrepublicano, é o voto de protesto, porque qual é a opção que um progressista tem nos Estados Unidos? Ficar em casa. Não, ficar em casa não dá. Não, então eu vou lá, voto e anulo o voto branco. Não, isso também não dá. Isso ajuda o fascismo, né? Então eu vou lá e voto contra o fascismo. Mas como é que você vota contra o fascismo? Se anular e branco não dá. Então você vota no cara, numa pessoa, qualquer que seja, um poste, para impedir que o fascismo vença. E neste momento, a pessoa que personaliza que o fascismo impeça, usa saias. É negra. Pô, mas não é porque a cor da pele dela é negra que ela é progressista. Mas neste momento, o identitarismo, que eu sou crítico ao identitarismo, todo mundo sabe, poderá facilitar a vitória do fascismo. Mais até do que o bom velhinho, que tinha uma empatia só comparada ao Kennedy, né? Então, veja, eu sempre falei que o presidente dos Estados Unidos tem dois papéis. Ele tem que presidir um país e cuidar bem daquele povo, porque eu nada tenho contra aquele povo. E eu espero que aquele povo um dia, como disse Marx com Lincoln, eles eram, não digo que eram amigos, né? Mas Lincoln leu a obra de Marx, foi o melhor presidente dos Estados Unidos. Marx aprovou uma moção num congresso de trabalhadores em 1864, nós temos que reeleger Lincoln nos Estados Unidos. Não é? Então, veja, aquele povo um dia vai ter que fazer uma revolução e acabar com aquele capitalismo. Nós temos contra aquele establishment, aquele, né? Então, o presidente dos Estados Unidos tem que ajudar um povo, tem que ajudar os negros da periferia do Harlem, né? Então, nesse momento, a tarefa de fazer, digamos, um bom governo usa saias. E é uma mulher negra, filho de um jamaicano, né? Bem, e eu não morro nenhum amor por ela. Então, agora, entre nós, no Brasil, nós ouviremos, é tudo a mesma porcaria. Nós vamos ver essas coisas, né? Bom, então esqueçam essas opiniões aqui, ali, etc, etc. O Biden muito obrigado. O Biden é o pior presidente dos Estados Unidos do ponto de vista da política externa. Ele apoiou o genocídio do povo palestino e apoia uma guerra infinita na Ucrânia. Mas, professor, e a Kamala? A Kamala vai fazer a mesma coisa. Mas ela é negra, professor, e é mulher. Vai ser a primeira mulher que vai apoiar o genocídio dos palestinos. Sério, professor? Vai? Vai. Mas e nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos ela vai derrotar o fascista. E temos que viver com essa contradição. Ela é o instrumento que o povo dos Estados Unidos e os setores chamados progressistas, que são desse tamaninho, não se iludam, a esquerda lá é desse tamaninho, ela é o instrumento neste momento que vai ajudar a derrotar aquele fascista. O Trump continua o favorito? Continua. Mas eles vão mudar a tática da campanha, eles sentiram o tranco. O Biden era o favorito, eu estava dizendo isso. Né? Quem estava defendendo tirar o Biden e tal, estava fazendo o jogo do Trump, porque sabia que o Biden era o favorito. Agora, a troca... O Biden, na verdade, tomou uma decisão patriótica. Nós temos que pensar, esses bolsonaristas no Brasil estão colecionando desde já gafes do Lula. Não se iludam. Esta renúncia, olha aí o teleprompter aqui, esta renúncia do Biden, estes caras aqui vão com tudo em 26 para o Lula fazer a mesma coisa. Lula tem que ser um patriota, retirar a candidatura.
não tem a menor comparação das coisas. O Brasil não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? Bom, mas esse é um assunto para mais para frente. Então, o Biden governou por sanções. Ele e os seus aliados impuseram à revelia do direito internacional da ONU 20 mil sanções contra a Rússia. E não afetaram nada a Rússia. Ao contrário, a Rússia cresceu, superou muitos países hoje do ponto de vista da economia mundial. Então, o legado do Biden é um desastre para o mundo, para a humanidade. A Kamala vai herdar isso e não vai corrigir esse problema. Então, eu estou falando essas coisas. Nossa, professor, como o senhor está pessimista com a futura presidente Kamala. Eu quero que vocês entendam esta dupla, não é dupla personalidade, não é esse o termo, ela não é uma mulher bipolar. Ela cumpre 2 papéis. E o papel interno que ela vai assumir é um papel muito importante de barrar um fascista. E isto ajuda internacionalmente numa luta antifascista. Eu acho que este papel não é um papel secundário. Né? Ela vai continuar as guerras, ela vai continuar enfrentando a Rússia, vai fazer uma guerra comercial com a China, tudo ela vai continuar fazendo. Mas ela vai prestar um serviço para a humanidade, porque vai barrar um fascista, porque vai continuar barrando este fascista aqui no Brasil. Porque se o Trump ganha, não tenho dúvida, os bolsonaristas aqui se fortalecem. Então, esta, Thalita, é a minha análise inicial. A Kamala é o Biden de saias neste momento e é a figura, é o poste que vai vencer o fascista internamente nos Estados Unidos. Eu sei que professor, muita gente... Pois não. Dúvidas, vamos lá. Eu acho que agora a discussão que se inicia em relação a quem vai ser o vice, né, de Kamala Harris, ou a vice. O que você imagina que vai acontecer em relação a essa pessoa que vai fazer parte da chapa da Kamala? Eu li agora cedo o New York Times. Eles colocam 7 nomes e não põem o nome mais importante que eu vou falar depois. 6 nomes. Josh Shapiro, governador da Pensilvânia. Marcus Kelly, senador do Arizona. Gretchen White, governadora de Michigan. Andy Beshear, governador de Kentucky. J.B. Pritchard, governador de Illinois. E Gavin Newsom, governador da Califórnia. Muito bem. Então são 6 nomes, todos têm que ser democrata, porque lá não tem coligação, né? O mais importante não foi colocado aqui. Chama-se Michelle Obama. Por que o Obama não apoiou abertamente a Kamala? Não que ele quisesse que o nome da Michelle fosse apresentado. A Michelle Obama não tem condições de ser a presidente da República, mas a vice-presidente ela pode ser. Então, o articulista do New York Times que fez esta matéria não põe o nome da Michelle aqui, mas 3 outros jornais, o Le Monde, o El País e o Washington Post, levantam o nome da Michelle. Não sei por que cargas d'água o New York Times não pôs. Aí, opinião pessoal, claro, sempre opinião pessoal do analista, né? Se a Michelle é colocada nessa chapa, aí eu acho que vai ser um passeio. Um passeio por quê? 2 mulheres negras, né? A Kamala é negra por parte de mãe. O pai é jamaicano negro, a mãe é indiana, é igual o Sunak lá aquele que foi primeiro-ministro da Inglaterra, pai e mãe indiano, né? Então é uma mistura fantástica, né? O pai, os pais são imigrantes, os 2. Então ela é nascida nos Estados Unidos e lá eles reconhecem
por nascimento, né? Nasceu lá, é estadunidense, né? No Japão não basta isso, né? Tem que ser pais japoneses, não basta nascer lá, né? Então esse é o cenário aí, né? Eu acho que ela é a favorita, o cenário. Vamos ver as próximas pesquisas. O tiro na orelha, ninguém mais lembra. Acabou a renúncia, que o tiro que já era, né? Já não tinha adiantado nada o tiro, se foi fake ou não foi fake, já não era nenhum efeito. Agora, meus amigos e amigas, a Kamala, ela é muito simpática, né? Mas não se iludam, do ponto de vista da política externa, nós teremos genocídio praticado pela primeira vez na história por uma mulher. Não se iludam, ela é uma sionista cristã, igualzinho o Biden. É isso sobre... Aí nós vamos, durante a semana, trazer outras novidades, né?